A gente vai falar, então, hoje, quarta de comunicação terapêutica, tá? Essa ilustração aqui, ela traduz bem, né, o significado disso, né, dessa comunicação terapêutica, porque a gente sabe o que é comunicação, todo mundo, né, tem uma ideia já pré-determinada do que é comunicação, a forma de comunicação, então você já sabe, tem comunicação verbal, comunicação não verbal, tá bom, beleza, né? E a gente sabe que a gente usa muito a comunicação verbal, né, que é o me comunicar com alguém. Só que tem uma palavrinha nova aqui dentro desse processo, que é a comunicação terapêutica. Então, ela tem uma, digamos assim, ela tem uma função clínica para acontecer, né? Não é um bate-papo entre dois amigos. Isso aqui tem uma proposta, né, no caso profissional, e o que a gente vai ver aqui hoje, quarta-feira, é qual que é a proposta da nossa profissão, enfermagem, dentro desse contexto terapêutico no processo de comunicação, tá bom? Então, vamos lá. Então, assim, só para fechar, então, eu acabei não fechando aqui, então essa figurinha traduz bem isso, essa imagem aqui, né? Você vê que são uma série de informações aqui se emaranhando, né? Provavelmente, né, um falando e outro escutando, então quando ele fala, quando isso aqui está se misturando, né, o que é esse enrolar aqui, esse novelo aqui que está se enrolando? É tanto o que eu tenho de conhecimento, digamos, né, de informações acerca daquilo que eles estão discutindo aqui, né, tanto desse sujeito azul, né, quanto dentro desse sujeito rosa. Então, apesar de um estar falando e o outro ouvindo, mas ele está, né, quando alguém está falando com você, você está elaborando, né, você está de forma abstrata, né, você está tentando compreender, e trazer para dentro de uma função prática aquilo que o outro está falando, mas você está misturando o conhecimento ou as informações subjetivas desse sujeito com a sua. A mesma coisa, né, um caminho de duas mãos, é uma via de mão dupla. Então, a mesma coisa o outro sujeito, quando você estiver falando e ele escutando, tá bom? Então, é nesse sentido. E a gente já começa também a entender, bom, então, comunicação terapêutica, quando eu estiver executando ela, significa que da mesma forma que eu vou ter, né, o objetivo de um objetivo terapêutico, digamos assim, com um paciente, com um usuário, com um cliente, enfim, né? Mas da mesma forma que eu vou estar mandando informações, eu posso estar recebendo também. Então, isso é um caminho de duas mãos, até dentro do contexto terapêutico, sim, né? Então, esse é um dos vieses, digamos assim, né? Porque esse é um caminho é um caminho de duas mãos, assim. Então, vieses que a gente fala, porque em alguns momentos isso pode ser uma dificuldade, né? Assim como em alguns momentos isso é uma coisa positiva, para você estabelecer, porque para haver uma comunicação terapêutica, necessariamente tem que ser estabelecido um relacionamento terapêutico, não um relacionamento pessoal, um relacionamento terapêutico, tá bom? Mas isso a gente vai ver aqui, tá? Da mesma forma, gente, que comunicação terapêutica não serve só para saúde mental. Tá? Então, assim, dentro da saúde, em qualquer campo, em qualquer área, né, você trabalha na perspectiva da comunicação terapêutica. Então, o nosso recorte hoje, para falar sobre isso, é a saúde mental. Então, a gente vai fazer um recorte para a saúde mental. E confesso para vocês que a saúde mental foi precursora nesse processo aqui, tá? Então, vamos lá. Vamos com o inicial. Dentro do tópico introdução, então, pensando, né, na questão do nosso recorte, o nosso objeto de trabalho da enfermagem, né? Então, como é uma profissão da área da saúde, a gente pode afirmar que a enfermagem lida com dor e sofrimento do ser humano, desde que se conhece como enfermagem. Perfeito, né? A gente lida com a dor, né, e o sofrimento do sujeito, do terceiro, né?
E aí, por vezes, essa dor, ela pode ser uma dor objetiva, ou seja, se o sujeito tem uma fratura exposta, você sabe que está doendo, porque você está vendo um osso exposto ali, né? Ou ele tem uma dor abdominal, você está vendo que ele tem um trauma abdominal, enfim. Mas, por vezes, você pode lidar com essa dor e com esse sofrimento de forma invisível, né? Por exemplo, uma pessoa que está numa situação de luto, uma pessoa que está com uma situação de ansiedade, entendeu? Uma pessoa que está numa situação com uma clínica psicótica, então, porque é invisível, que você não está vendo, é diferente de quando chega alguém para você exercer, né, o seu cuidado de enfermagem e você consegue objetivar aquilo, você consegue ver, por exemplo, se eu estou queimando de febre, você vai colocar o termômetro, você vai ver lá, não, ele está com 40 graus de febre, tá, beleza. Né? Agora, se eu falo para você que eu estou com uma... Até tem outros, por exemplo, se eu falar para você que eu estou com uma dor no peito, você vai rodar um eletro e provavelmente você vai ver informações naquele no eletrocardiograma, né? Informações que validam o que eu estou verbalizando para vocês. Mas para vocês verem como o invisível ou como o subjetivo ele tem validade, que a clínica ela é soberana, né, dentro do que é complementar na área da saúde. O que eu falo complementar? Tomografia, raio-x, exames de laboratório, enfim, que complementa, né, as suas hipóteses, né, para você traçar um perfil. Enfim, aquilo que é subjetivo, ele é soberano. Então, se eu falo para você que eu estou com uma dor no tórax, uma dor precordial, né, dor de aperto, que irradia para o braço esquerdo, para a mandíbula, enfim, e você roda um eletrocardiograma e não observa nenhuma alteração elétrica, né, naquele achado lá do eletro, você não vai descartar um IAM, não. Vocês vão observar que a equipe ela vai trabalhar dentro dessa hipótese, não vai totalmente descartar do IAM, né, para uma dor para uma dor torácica não cardiológica, tá? Mas enfim, por que eu estou falando isso? Para a gente ver que a questão subjetiva, ela é muito presente e válida dentro do contexto de saúde, principalmente na nossa área de trabalho, que é a enfermagem. Então, nós, da enfermagem, lidamos com a dor, né, e o sofrimento do ser humano. Tanto dor e sofrimentos daquilo que eu consigo ver, como comentei para vocês, né, questão de fraturas, enfim, outros acidentes, outras questões de saúde, assim como essas coisas mais abstratas, mais subjetivas, né, quando eu falo, principalmente na saúde mental, tá? Nesse sentido, a nossa profissão, o cuidado, mas o cuidado terapêutico, não é aquele cuidado de mãe, de filho, de irmão, de pai, filho, não. Então, o cuidado nosso é inerente à nossa profissão, tá? Beleza, isso a gente já sabe, né? Dentro da saúde mental, né? E aí, assim, nosso cuidado, desculpa, ele não é só um recorte de um cuidado para a área física ou para a área psíquica, digamos assim, né? Não, a gente tem que ver o sujeito como um todo, né? Então, não vejo um recorte, porque se eu recortar ele, se eu recorto só a febre, só a dor de cabeça, só a dor abdominal, eu estou trabalhando dentro de um contexto biomédico, e aí eu estou revendo isso, né? A gente sabe, você está discutindo isso desde que ingressaram na academia. A nossa ideia de saúde, ele é um conceito mais amplo, mais aberto, né? Da mesma forma, o cuidado de enfermagem, ele é um cuidado holístico, né? Então, é um cuidado que tem que compreender o sujeito, ele não pode só compreender a doença, porque o cuidado que só compreende a doença é algo que a medicina faz. O nosso cuidado compreende o sujeito e a doença. A gente não separa eles, a gente agrega aquele sujeito, né? A gente agrega, digamos assim, aquela pneumonia, aquela gripe, aquela apendicectomia, aquela fratura, a gente agrega um sujeito dentro dessa situação. Esse é o nosso cuidado, tá?
E a gente tem aqui uma autora, uma enfermeira lá do Rio Grande do Sul, Kantorski, que, assim, vocês podem ver essa data aqui, já tem 15 anos dessa produção, mas é porque é um conceito-chave, digamos assim, né, acerca do que representa o conceito de sofrimento para a enfermagem, e principalmente para a saúde mental. Então, esse conceito de sofrimento mental, né, o carro-chefe disso, ou quem descreveu esse entendimento, foi essa enfermeira aqui. Ela é professora na Universidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Tá? Então, ela fala que a questão do sofrimento, né, ela vem, é um sofrimento que vem em determinadas ocasiões ou situações, né, e aí puxando para a saúde mental, aí você vai ver, né, em qual ocasião, quais são os gatilhos dessa situação, e eles se impõem como assim? Se fazem presente, né, eles se validam, tá? E é em cima disso que eu tenho que aprender a trabalhar, tá? Dentro desse recorte. Ainda conforme essa mesma autora, ela fala que esse sofrimento, tá? Esse sofrimento, ele vai além do plano físico, então ele vai além daquilo que eu enxergo, daquilo que eu consigo objetivar. Ele é uma junção de vertentes aqui, ó, éticas, morais, religiosas, psicológicas, sociais e culturais. Eu poderia colocar aqui que ele é uma junção de vertentes subjetivas, então estaria traduzindo subjetividade, ou seja, ele é uma junção de vertentes singulares. Por quê? Porque tem valores que variam de sujeito para sujeito. Então, a questão de sofrimento, o sofrimento, ele é algo singular, ele é de cada um. Por quê? Porque o que pode causar um sofrimento para a pessoa A, pode não causar para a pessoa B, ou talvez até cause para o A e para o B, porém de formas diferentes, com respostas clínicas diferentes. Por exemplo, você tem a pessoa A e a pessoa B, as duas passando por uma circunstância de luto na família, com o mesmo grau de parentesco, digamos assim, né, de proximidade afetiva, que quanto mais próximo o grau, provavelmente maior é a proximidade afetiva e maior será o nosso sofrimento. Então, você tem pessoas que vivem uma situação de luto, da mesma circunstância, né, de parentesco, né, no mesmo nível de parentesco. Tá? Porém, você pode ver que eles sofrem de forma diferente. Talvez um tenha sintomas mais agudos ou mais graves do que o outro, né, de forma diferente, talvez né, dentro de uma etapa desse processo de luta, ele sofra mais ou sofra menos que o outro. Então, por isso que a gente fala que essa questão da sofrimento, e aí eu pego o sofrimento mental, né, que é isso que me importa nesse momento, ele é algo singular, né, então ele varia de sujeito para sujeito. E o que compõe essa singularidade está aqui, ó. Então, assim, tudo que é informação que você tem com você lá, né, guardada, né, dentro do seu córtex cerebral, acerca de padrões éticos, morais, religiosos, né, a parte psicológica são, assim, os seus valores, de fato, né, principalmente em relação aos outros, né, questão social, de que, né, de onde é que você vem inserido, de qual sociedade. A gente sabe que dependendo o espaço que você ocupa dentro de uma sociedade, você vai ter respostas diferentes. Principalmente que a sociedade, ela vem presa à questão da cultura, né? Por exemplo, talvez o que traga sofrimento para uma pessoa dentro de uma cultura ou dentro de um espaço, né, dele lá. Vamos pensar dentro de uma cultura europeia, dentro de uma cultura asiática, não. Talvez, né, se a gente pegar dentro de uma cultura latino-americana, talvez não represente nada, porque a gente vai ter vivências diferentes, né? Por exemplo, sofrimento em relação a desastres, né? Por exemplo, no Brasil, por vezes, a gente tem, né, um alagamento,
uma mineradora aí que rompe barreiras, né? Enfim, mas você não tem isso tão presente como em países, né, da América Central, na América do Norte, da Europa, que sofrem com terremotos e furacões, né? Então você vê que dentro desse contexto, né, eles têm informações diferentes, tá? Deixa eu ver aqui, peraí que eu me perdi aqui, eu bati no computador. Então, aqui, continua aqui. Essa questão é mais que uma ameaça à tua integridade biológica, à tua integridade física, né, enquanto sujeito. Mas ela perpassa isso, né, porque o sujeito possui suas próprias, né, ou suas necessidades específicas em relação a isso. Então, essa ameaça, ela perpassa a tua integridade biológica, ou seja, ela perpassa uma dor física, digamos assim. Ela vai comprometer o teu funcionamento, tá? Pensando na saúde mental, tá bom? Deixa eu ver uma coisa aqui. E aí aqui, beleza, então ainda falando sobre isso, né, consolidando o conceito de sofrimento mental, né, a gente tem então que a compreensão vai além da interpretação cognitiva. Como assim da interpretação cognitiva? Vai além do que eu entendo acerca, né, do que representa o que, porque o que me faz sofrer. Porque o que me faz sofrer talvez não faça o outro sofrer, tá? Porque ele é um processo subjetivo, ou seja, ele é singular, ele é individual, e ele é um processo social, porque ele envolve valores daquele contexto, né, daquela cultura, né? E até fala que vai além do cultural, né? Porque se a gente pensar, a gente vai ter recortes culturais a nível de Brasil que servem para todos. Mas se a gente pegar, assim, dependendo da região que você se encontra, né, aonde você está inserido, você vai ver que vai ter características que se destoam, né, do sul para o sudeste, do sudeste para o nordeste, né, do nordeste para o centro-oeste, enfim, é nesse sentido, tá? E quando eu falo, né, e outra coisa interessante aqui, que as dimensões desse sofrimento, eles não atingem só quem sofre, mas eles atingem também quem o rodeia. Então, a gente sabe que na saúde mental, quando a gente sempre discute a questão do tratamento, né, a gente vê lá que a gente sempre pensa, né, o cuidado empregado ao sujeito e família. Então, porque a gente sabe que não é só o sujeito que sofre, né, mas também as pessoas que rodeiam ele. Então, no caso, provavelmente a família. Tá? Vamos pegar uma coisa bem clara para a gente entender isso. Pensar, será uma pessoa que tem depressão, né? Então, não é só ela que sofre mentalmente por conta da depressão, mas as pessoas que estão ao redor dela também sofrem. Então, elas também precisam ser vistas, ser enxergadas. Em relação à saúde mental, então, a gente observa que quando a psiquiatria se fez, né, enquanto a primeira especialidade na área da saúde, na área médica, lá no século XIX, ela pegou, né, então ela aglutinou lá todos os sintomas de possíveis doenças mentais que as pessoas tinham e aglutinou os sintomas, né, e fechou grupos, né, então fechou diagnóstico. Então, principalmente a psiquiatria pineliana, lá no século XIX, Pinel ele colocou entre os melancólicos e os eufóricos. Ponto. Então, ou você estava no grupo dos melancólicos ou no grupo dos eufóricos. Tá? E caracterizou isso como doença mental. Tá? O entendimento que se tem hoje em relação a transtorno mental e sofrimento mental, eles não são a mesma coisa, são coisas distintas. Tá? Porém,
a gente pensa que sofrer, todo mundo sofre. Um sofre mais, um sofre menos, né? Dentro daquele problema, digamos assim. De cada situação, problema, as pessoas têm respostas diferentes. Mas aí que eu tenho sofrimento mental, que é uma coisa singular. E se esse sofrimento mental, se ele não digamos assim, trabalhado, né? Se ele não é tratado, se não é sanado, ele pode sim, né, se encaminhar para um transtorno mental ou doença mental, como o Pinel classificou, e que é o que aparece na psiquiatria. Então, em que momento, né, você pode afirmar qual que é o divisor de águas nesse processo? O divisor de águas é o sujeito, né? Enquanto o sujeito conseguir funcionar, né, enquanto sujeito, né, funcionar dentro da sua dinâmica de vida, né, na maioria das vezes ele está no processo de sofrimento. Por exemplo, o luto é um transtorno mental? Não, ele é um sofrimento mental. Ele pode se tornar um transtorno mental? Pode. Se aquela pessoa nunca sair do luto, nunca voltar para a vida dela, né, para a sua dinâmica de vida, aí a gente tem provavelmente uma pessoa que desenvolveu depressão, né? Então, nesse sentido, seria um divisor entre o sofrimento e o transtorno, né? Então, a gente consegue trabalhar, ter muito mais respostas olhando para o transtorno do que para o sofrimento. Sofrimento. Então, eu posso pensar o sofrimento como uma prevenção à saúde mental. Então, se eu trabalho numa unidade de saúde da família, uma estratégia, eu faço saúde mental, então, quando você, né, está preocupado se todas as gestantes fazem pré-natal, se todas estão imunizadas, né? Se todas as crianças da sua área lá de cobertura, se estão com as imunizações em dia, né? A questão da nutrição. Então, vocês estão vendo que são pontos bem biológicos, ou pontos bem objetivos. Mas, de qualquer forma, uma criança que não tem imunidade, que não tem as suas vacinas em dia, baixo peso. Então, de certa forma, é uma criança que sofre uma violência, né? Que sofre um maltrato. Então, você olhando para algo mais objetivo, você acaba, né, olhando também para a questão do sofrimento mental, né? Então, é nesse contexto que a gente consegue afirmar que quando eu olho para a saúde mental na perspectiva do sofrimento, eu consigo, sim, fazer valer a saúde mental dentro do contexto de atenção psicossocial e não dentro do contexto psiquiátrico. Eu não estou olhando para a doença, estou olhando para o sujeito. E a gente pensar que sofrer, todo mundo sofre. Então, vamos lá. E ainda nesse momento aqui, a gente tem, então, os movimentos reformistas, né, que passaram a discutir isso, né, essa visão mais ampla, né, de olhar para o sujeito. E vocês devem ter, com certeza, vocês viram que esses movimentos reformistas, eles também não nasceram a sua bela vontade, digamos assim. O ser humano, da noite para o dia, né, anoiteceu, amanheceu e ficou mais humano, né? A gente teve situações no mundo que fizeram com que, né, áreas específicas olhassem para a saúde mental, né, da forma como a saúde mental era conduzida, né? E quando que isso aconteceu? Onde é que está o divisor de águas nisso? Na Segunda Grande Guerra Mundial. Então, quando as pessoas tiveram conhecimento no final da Segunda Guerra Mundial, né, tipo, o que era, né, os campos de concentração, né, que o modelo nazista tinha instituído, né? Então, as pessoas do mundo, né, principalmente, né, as pessoas que gerenciam este mundo, tiveram a oportunidade de ver, olhar para um campo de concentração, e aí eu falo olhar e ver as instalações e a forma como as pessoas eram tratadas, né, ou destratadas, e olhar para os seus hospitais psiquiátricos e observar que tinha pouca diferença, né? E até porque, mas por que eles resolveram olhar? Olhou para um campo de concentração e, nossa, está parecido com o hospital psiquiátrico? Não, porque os hospitais psiquiátricos, eles não davam resultados.
né? Então, assim, se o hospital psiquiátrico desse resultado, não tinha mais louco no mundo. Então, o que acontece? Acaba a Segunda Guerra Mundial, a gente precisa de mão de obra para trabalhar. As pessoas que vieram da guerra, com certeza, vieram com muitas sequelas psíquicas, né? E elas iam tratar onde? Num espaço que fisicamente remetia a um hospital psiquiátrico, a um campo de concentração. Então, nesse sentido, fez com que os governantes desses países envolvidos diretamente na Segunda Guerra fizessem essa reforma, ou essa nova psiquiatria, né, onde colocavam o sujeito como carro-chefe, não a doença. Né? Se a gente pegar os movimentos reformistas, você vai ver que são todos países aliados, né, envolvidos na Segunda Guerra. Inglaterra, Estados Unidos, né, França e a Itália. A Itália não era aliada, né, tanto que a Itália, dentro da saúde mental, de países da Europa e da América do Norte, ela foi a última a despontar, mas foi a que mais fez diferença, né? Então, enquanto Inglaterra, Estados Unidos e França, que eram países aliados na Segunda Guerra, enquanto eles aparecem, né, com essa proposta reformista ao final da Segunda Guerra, e lá pela década de 50, então a guerra acabou em 45, lá para o início da década de 50, a Itália foi só na década de 60, tá? E nós, no Brasil, no final da década de 80. Então, se a gente pegar lá do início, no início da década de 50, até chegar no Brasil, essa forma de você trabalhar a saúde mental já tinha se passado quase que 30 anos, né? Então, né, que foi no final da década de 80 que esse movimento da reforma psiquiátrica brasileira iniciou, juntamente com a reforma sanitária. Então, um possibilitou a existência do outro, né? E aí, dentro do nosso país, por conta dessas nossas diferenças sociais, digamos assim, enquanto eu tinha, né, estados como São Paulo, Rio, Minas, né, trabalhando nessa perspectiva da reforma psiquiátrica a nível de SUS, né, eu tinha estados como Mato Grosso que estavam a pleno vapor com um modelo pineliano, né, ou seja, enquanto em São Paulo, no final da década de 80, eu estava de forma experimental instituindo um CAPS no final da década de 80. No final da década de 80, no Cuiabá, eu estava inaugurando um hospital psiquiátrico privado. Então, para vocês terem uma ideia de como que a coisa caminha de forma diferente, não só da Europa ou da América do Norte em relação aos outros países, mas dentro do próprio país, como que a coisa se dá numa dinâmica diferente. Então, como é que você pensa que no próprio país eu tenho um Estado que discute um modelo mais humano, e no mesmo espaço temporal eu tenho um outro Estado que inaugura um serviço, né, que já sabe que está fadado ao fracasso, mas aí você sabe o que significa isso, né? Tudo gira em torno dos recursos financeiros, né? E o mais engraçado, só para fechar isso que eu comentei com vocês, é que agora você não acha mais tantas informações na internet, mas até uns anos atrás, principalmente no início dos anos 2000, quando a gente teve instituído o CAPS a nível nacional em 2004, e o Mato Grosso foi um dos precursores nesse processo, até porque deveríamos ter feito isso mesmo, corretíssimo, né? Porque representávamos até então um retrocesso nacional acerca disso. Ou mesmo os políticos, né, que trouxeram esse grupo empresarial para abrir um hospital privado em Cuiabá no final da década de 80, lá pelos 2004, eram os mesmos políticos, né, que a nível de mídia, que execravam, né, a existência do hospital privado, né, eu estou falando do hospital neuropsiquiátrico que a gente teve em Cuiabá, né, então o mesmo sujeito que te abraçou, te trouxe, era o mesmo que te botou para fora, mas isso faz parte dos processos, né. Então aqui, ó, ainda falando sobre sofrimento, né, dentro desse contexto
né, de uma reformista, ele fala que as práticas devem ir além do enfoque biológico. Então, isso para nós é claro já, né? Prática de saúde mental tem que ir além da questão biológica do processo. Se você olhar para uma depressão apenas pensando nas disfunções de produção de hormônios, né, ou de neurotransmissores, e no uso correto de antidepressivos, você não vai caminhar para lado nenhum, né? Você tem que entender que, dentro desse contexto, você tem um sujeito e tem pessoas envolvidas nesse processo, que é a família, tá? Em relação, então, a essas, né, essas formas terapêuticas ou práticas terapêuticas, né, então, elas foram redimensionadas dentro desse contexto, né, da questão psicossocial ou reforma psiquiátrica, enfim, né, então a gente tem uma nova forma de trabalhar a saúde mental. A gente tem então essa questão do sofrimento psíquico, olha aqui, ó, como multifatorial, como a gente vê lá, então são vários fatores, né, que explicam, né, essa questão do sofrimento. E o interessante é que esses múltiplos fatores, né, eles são singulares, né, apesar de você já ter elencado, né, quais são, né, a questão ética, religiosa, social, cultural, né, econômica, enfim, mas eles são singulares, ou seja, cada um valoriza cada aspecto desses dentro do seu contexto, tá? E aí, nesse percurso, gente, nós, né, enquanto profissão da área da saúde, que tem como carro-chefe o cuidar dentro de uma perspectiva holística, né, é óbvio que ela acompanha essas mudanças, principalmente porque você muda o enfoque, né? Dentro da questão de saúde, você muda o enfoque dentro do contexto biológico, né, como a gente conhece o biomédico, e vai para um outro enfoque que envolve o sujeito. Então, se aproximem muito da nossa profissão, porque se aproximem muito do nosso objeto de trabalho, que é o cuidado, né? Porque a gente vê que hoje, né, essas questões esses conceitos na área de saúde, principalmente para você perceber a questão saúde e doença, né, você vê que envolve outras áreas do conhecimento além da biologia, né? Então, envolve filosofia, sociologia, psicologia e antropologia, né? E na nossa área profissional já eram conceitos que já eram trabalhados, até porque a enfermagem não podia se apegar num cuidado biomédico, ou, desculpa, num cuidado biológico, porque esse já tem dono. Então, a gente se encarregou, né, de um objeto de trabalho, de um conceito, de um cuidado, né, mais amplo, né, por isso que é uma visão holística, do todo. E, nesse sentido, nosso processo de formação precisa, né, da área de conhecimento, da filosofia, sociologia, psicologia, antropologia, para a gente poder entender os sujeitos, tá? Para a gente poder falar que o nosso cuidado, ou trabalhamos dentro do conceito de saúde, dentro da perspectiva de integralidade. Pronto, é o que o SUS vende hoje, tá bom? Então, vamos lá. Para que a gente possa, então, ter, né, a comunicação terapêutica como uma ferramenta de trabalho, a gente precisa desenvolver habilidade técnica para isso, né? Saber que a comunicação é uma das ferramentas utilizadas, né, para desenvolver e aperfeiçoar o saber profissional, né? Ou seja, que a gente vai colocar na comunicação terapêutica o enfoque, né, do cuidado terapêutico, digamos assim. Você não vai ter mais comunicação aqui como algo, digamos assim, algo, não sei se comum seria a palavra, mas como algo mais usual. A comunicação aqui, ela tem um objetivo, ela tem um recorte, ela tem que funcionar para a terapêutica do sujeito, tá? E para mim poder desenvolver essa ferramenta, eu tenho que construir conhecimento, tá? Então, essa comunicação dentro desse contexto terapêutico, para que ela vai nos ajudar, né?
para a gente restabelecer o vínculo terapêutico e instituir os nossos cuidados terapêuticos para o sujeito. Tá? Então, vamos lá. O que a gente está começando a fazer hoje, nessa aula, é começar a discernir essas habilidades, esses conhecimentos que eu preciso ter, né, para desenvolver essa comunicação terapêutica. Então, preciso começar a me embasar cientificamente para isso. Tá? Então, vamos lá. Por meio da comunicação, então, né, a comunicação dita terapêutica, né, o enfermeiro orienta, informa, apoia, conforta e cuida. Contudo, para que os objetivos de cuidado sejam alcançados, necessitamos de um aporte teórico, conceitual, né? Um aporte teórico, conceitual. Eu estava gravando aqui. Para que isso tenha embasamento científico. Então, essa figurinha aqui ilustra tudo. Então, eu vou instituir, então, uma ferramenta de trabalho chamada comunicação terapêutica, em que eu vou precisar construir conceitos acerca do que representa essa comunicação terapêutica. Não ela que é comunicação, porque ela tem um objetivo. A minha comunicação com o outro, ela tem um objetivo único e exclusivo, né, que é um fim terapêutico, uma necessidade de saúde, nesse caso, mental, da pessoa. Por isso, eu preciso constituir conhecimento. Tá? Conhecimento científico acerca da saúde mental. Então, eu preciso entender bem daquilo que eu vou estar lidando, né, do problema de saúde mental que eu vou estar lidando. Assim como eu preciso ter um conhecimento, né, teórico, então, em relação às ferramentas da comunicação. Tá? Então, eu vou aproximar essas ferramentas da comunicação de uma forma geral, aproximar para aquilo que eu quero, né? Para aquilo que eu vou transpor dentro da saúde mental. Por isso, eu preciso constituir esse conhecimento aqui, né? Que ele fala que eu preciso me embasar cientificamente. Então, assim, não posso... Aí está um critério interessante agora. Eu não posso eu não posso, como é que eu vou falar para vocês? Eu não posso fazer uso, digamos assim, daquilo que é empírico, daquilo que é meu, tá? Aquele que é conhecimento meu, valores meus, pessoais, tá? Dentro daquele contexto ético, religioso, né? Social, é meu, eu guardo para mim. O que eu preciso fazer para que essa comunicação se torne terapêutica e não uma comunicação pessoal é, né, fazer vários exercícios que a gente vai estar vendo aqui agora, mas acima de tudo, né, eu preciso ter como os conceitos, esses conceitos éticos, né, morais, culturais, eu preciso ter esses conceitos dentro da sua representação, digamos assim, né, da sua representação bibliográfica. Tá? Então, assim, ética não é o que eu entendo de ética, é o que está lá, né, na referência do que é ética, do que é um padrão ético, o que é um padrão moral para aquela cultura, para aquela sociedade. Então, eu tenho que saber tenho que conhecer o que o Código Civil do meu país fala, o que a Constituição fala, né? O que o Código Penal fala nesses aspectos. Então, nesse sentido, daquilo que está instituído, já, daquilo que não o meu entendimento, né? Que está instituído em normas e leis, né? Eu preciso também conhecer a patologia, né? Acerca dos seus conceitos. Esse está seco demais hoje. Então, eu preciso conhecer as patologias, né? De forma bem clara, né? E eu também preciso
essa comunicação ser terapêutica, eu tenho que olhar para o sujeito, né, para o entendimento dele, na percepção dele, não na minha. Qual que é a percepção dele acerca desses processos? Então, os processos, você já tem os conceitos, o que está instituído, que já está determinado, né? E você precisa saber do sujeito o que ele entende, mas no olhar dele. E a gente tem uma ferramenta chamada empatia, que é diferente de simpatia, né? Então, quando eu faço esse exercício de tentar olhar com os olhos dele, para aqueles pontos chaves que você tem que trabalhar, então, nesse momento, o que você instituir terapeuticamente, né, e para isso você vai ter que usar uma forma de se comunicar com ele, eu posso afirmar que isso está sendo, de fato, uma comunicação terapêutica, tá? Mas eu não posso, então por isso tem que ficar claro, eu não posso usar dos meus valores pessoais para aquele sujeito. E vocês veem, né, que a gente na área da saúde, principalmente na área de enfermagem, como a gente gosta, né, de vender receita pronta, né? Então a gente faz assim, né? Eu tomei tal, fiz uso de tal substância, enfim, né? E aí foi bom para aquilo que eu usei, eu já quero que, né? Não, toma isso, que isso foi bom, né? Esse é um contexto bem comum acerca disso, né? Ou, né, por exemplo, se eu faço vou pegar uma coisa mais prática, né? A gente, quando está fazendo lá uma reeducação alimentar, o fulano pergunta, você está fazendo dieta? Passa essa dieta para mim. Não, isso é uma coisa simples. A reeducação alimentar é algo que tem a ver com aquele sujeito, com aquele IMC, com aquelas atividades, com aqueles hábitos alimentares. Então, o que vale para um, vale para outro. Mesma coisa aqui na questão subjetiva, né? Que são os problemas dele, que levam a ele à ansiedade, que levam a ele à dependência química, que levam a ele à depressão, é dele, né? E como que ele vê aquilo que já está instituído de conceitos, de normas. Então, e para você poder ajudar ele terapeuticamente, então essa é a função, a terapêutica, essa, né? Então, você precisa perceber como que ele entende. Então, não é eu levar os meus valores para ele. Eu entender os valores dele acerca desse processo, tá? E aí ele fala aqui, ó, então, para a gente poder estabelecer uma comunicação, eu preciso estabelecer, né, de fato, um relacionamento terapêutico, tá? Então, o relacionamento terapêutico, que é um encontro de dois sujeitos, ele é, né, um dos instrumentos do nosso cuidado. Perfeito. E quando eu consigo instituir esse vínculo terapêutico, esse relacionamento terapêutico no sujeito, olha para mim, ele me vê como uma referência dentro daquele contexto de saúde, né, ao qual ele está circulando no mesmo espaço que eu, ou seja, ele vem até a unidade que eu trabalho, ou eu vou até ele, mas enfim, ele faz parte do meu contexto de trabalho, né? Então, quando ele me enxerga como uma referência, eu posso, né, como alguém de referência, quando eu falo referência, não só porque entende, mas assim, uma pessoa que tem conhecimento dos processos dele e ele se sente seguro com isso. Então, você estabeleceu um relacionamento terapêutico, um relacionamento, um vínculo, que é terapêutico, né? Que a tua função disso, a tua função desse relacionamento não é porque você vai casar com ele ou ser amigo dele, é que você está pensando terapeuticamente no problema de saúde mental dele, né? E aí a ferramenta que você vai utilizar para reforçar esse relacionamento, né? Como é que você estabelece um relacionamento? Conhecendo alguém. Como é que você conhece alguém? Na maioria das vezes é se comunicando, né? Então, aqui esse relacionamento terapêutico, ele vai ser instituído, né, por uma comunicação terapêutica, tá? Terapêutica porque ela tem um objetivo de saúde, tá? Então, essa ferramenta, ela veio sendo instituída dentro da formação e da nossa profissão de enfermagem, né, muito adequada, porque ela se aproxima muito, né, daquilo que a gente aprende, né, do nosso objeto de trabalho, da enfermagem. Então tem os conceitos, eles se aproximam e muito. Por isso que é muito fácil para o profissional enfermeiro olhar para isso e compreender, porque ele já se constitui dentro dessa perspectiva. Então vamos lá.
ainda falando sobre isso, então, ó, um dos objetivos aqui, né, quando você estabelece isso, né, é buscar o quê? A humanização do atendimento, né, para quem tem um sofrimento psíquico. Nesse caso, você poderia tirar aqui o sofrimento psíquico, colocar sofrimento de saúde, né? Poderia. Isso vale para qualquer, como eu falei para vocês, vale para qualquer contexto. Porém, o nosso recorte é a saúde mental. Então, por isso que essa afirmação, a gente elenca aqui. Quando eu consigo estabelecer um relacionamento terapêutico, né, que circula, e se constitui com a comunicação terapêutica, né, eu estou buscando o quê? Eu estou reforçando o quê? Eu constituindo o quê? Um cuidado, né, ou um atendimento humanizado a quem tem o sofrimento mental. Tá? Então, é a relação, né, entre o profissional e o sujeito e a família, de forma bem amarrada. Tá? Então, sempre entendendo, né, que existe essa ferramenta de trabalho, ela permeia dentro de um campo da singularidade. Não tem receita de bolo para isso. Tá? Então, aqui, né, esse relacionamento terapêutico, ele parte, né, do pressuposto como um instrumento de cuidado intersubjetivo. Por quê? Porque para mim restabelecer um relacionamento, no caso, né, um vínculo, no caso terapêutico, é um encontro de dois sujeitos. Então, por isso que ele é um instrumento intersubjetivo. Ele me remete àquela figurinha que está lá, ou aquela imagem que está lá no slide inicial, lá no tema da nossa aula. Eu falo o quê? Que mostra dois sujeitos, né? Um falando e o outro ouvindo, aquele emaranhado de informações. Então, é isso que a gente está afirmando, que a gente está conceituando agora, né? Que esse instrumento, né, ele é intersubjetivo, porque, olha só, ele não trabalha, ou melhor, ele trabalha não somente as necessidades do paciente, mas, de certa forma, ele também influencia as necessidades de quem está trabalhando, do profissional. Por isso que a gente fala que é uma via de mão dupla. Tá? Ele funciona dentro de uma reação ou de uma relação dialética. Tá? Qual que é o significado de dialético aqui nesse contexto? Porque são encontros de dois sujeitos que, de certa forma, porque como vai envolver singularidade, eles não têm a mesma compreensão ou o mesmo entendimento acerca de todos os pontos. Então, há divergências. Então, há uma relação dialética nesse processo. E para, de fato, para que esse vínculo se torne terapêutico, ou essa relação terapêutica, há necessidade de se chegar ao meio termo. Então, aí está. O processo dialético é quando eu tenho um encontro de contrários, né, de entendimentos contrários, porém eu tenho um resultado final único. Então, nesse caso aqui, eu tenho um encontro de dois sujeitos, na qual está estabelecendo um relacionamento entre os dois por um objetivo terapêutico para a doença, que eu vou ter um movimento dialético aqui, né? Por quê? Porque compreensões que um vai ter acerca de uma determinada situação, o outro tem uma compreensão divergente. Só que isso foi se encontrar, e é preciso que, ao final disso, eu tenha um entendimento só entre os dois, porque mostra que o relacionamento deles aí, né, o objetivo disso, né, tem aí um objetivo terapêutico nesse processo. Tá? Por isso que ele fala aqui, né, que podem ocorrer transformações tanto para um sujeito, tá? Como a transformação ocorre para os dois, no caso, entendeu? Porque quando você tem duas informações divergentes, nas quais elas se encontram, e eu preciso ter um resultado final, né, de certa forma, um resultado para ele ser único,
um dos dois, né, teve que aceitar ou compreender o entendimento do outro, ou talvez até os dois tiveram que se reestruturar acerca daquela compreensão, que pode sair também uma compreensão divergente, para que tanto um quanto o outro tivessem no início. Mas foi um processo de encontro de contrários que eu tenho o resultado final. Por isso que ele fala aqui que eu posso ter a transformação de um ou posso ter a transformação dos dois, né? Porque vamos pensar lá, a gente tem um determinado tópico, na qual a figura, o sujeito A pensa de uma forma, o sujeito B pensa de outra, né? Beleza. Tá? Qual que vai ser o resultado final disso? O resultado final disso tem que ser o A mais o B, o recorte do A, o recorte do B, né? Desde que seja algo que atenda, de fato, né, tem um objetivo terapêutico, né? Pode ser um resultado C? Pode. Então, os dois, né, tanto o A quanto o B, eles têm que se reestruturar, né, em relação a essa compreensão. Por isso que a gente fala que trabalha dentro de uma perspectiva dialética. Tá? Beleza. Aqui. Então, entendendo essa perspectiva dialética nesse processo, né, assim como esse cuidado ele é intersubjetivo, ou seja, ele acaba envolvendo o conhecimento de ambos, né, nós temos que considerar os seguintes pontos nesse espaço, ou seja, esses pontos que cada um tem a sua compreensão, ou tem a sua formação, entendeu? O seu entendimento, né? E aí o texto aqui aponta quais são esses pontos principais, que tem mais, tá? A questão do gênero, né? Por que não o gênero? Depende, né? Depende da cultura, né? Por exemplo, tem uma cultura, determinada cultura, que se o homem chorar é um sinal de fraqueza. Aí, de repente, o profissional, com aquelas circunstâncias, né? Com um problema lá, tal, vamos supor que seja um luto, ele pode perceber, mas esse da família vive o luto, né? Diferente do irmão dele, porque o irmão dele, né? Ou de um outro parente dele, né? Porque ele se é mais emotivo. Por quê? Porque essa questão é muito singular. Talvez ele não seja emotivo, ou não demonstre, talvez não porque não goste da pessoa, né? Ou não tenha tanto afeto, mas pode ser também por outras informações culturais, né? Como está descrito aqui, talvez para ele, na cultura dele, chorar seja uma demonstração de fraqueza, então por isso que ele não quer chorar. Tá? A questão religião, então, é muito ampla, né? Então, a gente sabe que essa questão religiosa, né, a maioria dos seres humanos, né, eles têm, por mais que a pessoa possa negar, mas tem essa informação lá no córtex cerebral dele, no coração dele, esses pontos, né, que envolvem a questão religiosa, né, que necessariamente, a gente sabe, né, que existe uma gama aí de denominações religiosas, e talvez essas pessoas divirjam ou tenham alguma divergência, né, de alguns pontos específicos. Então, quem que tem que, né, usar das ferramentas aí, né, de empatia? Principalmente o profissional enfermeiro, né? Mas dentro desse processo ele pode ouvir informações que divergem dele, mas que talvez até possa aceitar, ou possa fazer uma recompreensão daquilo que ele tinha. Por isso que a gente fala que o resultado desse processo, desse encontro de subjetividades, dessa relação intersubjetiva, ela pode também ser, né, de algo que não mude só o A, o sujeito A, mas pode mudar o sujeito A e o sujeito B, porque pode que esse sujeito, né, ele tenha novos entendimentos acerca de alguns conceitos, né? Isso pode acontecer, tá? Outro ponto aqui, ou outro, né, ponto nessa questão de espaço dialético, que é a questão da idade, né? Então, dependendo da idade da pessoa, ela vai ter um tipo de linguagem, né? E aí, desse tipo de linguagem, de vocabulário, né? Quais são os pontos aí desse vocabulário que são mais compreensíveis, ou talvez ele fale algo que você, por você ser uma pessoa mais jovem ou de mais idade, enfim, ele possa usar
alguma palavra que você não entenda de fato o significado dela e talvez entenda que isso, né, que isso afasta da sua questão terapêutica, do seu problema de saúde. Mas, por vezes, pode ser o padrão de linguagem, pode ser o espaço que ele ocupa também, né, o espaço micro nesse contexto. Porque ele pode morar dentro do mesmo país, mas tem uma pessoa no Rio Grande do Sul e outra no Nordeste, que elas vão ter um padrão de linguagem diferente. Então, quando esses sujeitos se encontram dentro de uma perspectiva terapêutica, tem que se estabelecer um padrão, né? E um bem forte aqui, ó, não é, apesar de ser o último, mas não quer dizer que é o menos importante, é a questão dos valores culturais e familiares. Isso é importante, né? Naquela família, né? Qual que é a representação da figura de mãe, da figura de pai, da figura de irmão, né? O que é a questão da alimentação, o que é a questão do afeto, da segurança. Então, esses valores familiares, eles são importantíssimos, né? Porque eles, dentro desse processo de relacionamento terapêutico, eles são pontos importantíssimos, né? Porque, por vezes, você pode estar atendendo, né? Pode estar trabalhando com uma gestante que desenvolveu uma psicose puerperal, né? E dentro desse contexto, você chega e fala para ela, não, mãezinha, não pode, você é a mãe dessa criança, a função da mãe é acolher, proteger, né? E aí essa mãe pode pensar, mas espera aí, eu tenho uma mãe, ela nunca me acolheu, ela nunca me protegeu, ela só me espancou. Então você precisa entender, por isso que a gente fala empatia, qual que é a perspectiva daquele sujeito em relação aos conceitos, a esses conceitos, a esses padrões. Tá? Por isso que isso é muito importante. E isso é muito presente na questão cultural. Muito presente mesmo. Tá? Essa questão. O próximo aqui, né? Sendo assim, então, os principais objetivos de uma comunicação terapêutica, né? Vem a questão de identificar, né, aquelas crenças, aqueles entendimentos, né, que a gente chama de senso comum, que pode influenciar negativamente a saúde desse sujeito, né? Então, você vai entender, quando a gente fala isso, a gente vai tentando identificar quais são os gatilhos, né, dessa patologia, avaliar a percepção que essa pessoa tem acerca do seu problema, se ele de fato entende, né, se ele é um sujeito que é dependente químico, que apresentando quadros psicóticos, se ele entende que isso tem uma relação com a substância que ele usa, enfim, né, o que ele entende, o que é de fato, né, bem coeso em relação ao problema de saúde dele. Também entender quais são as necessidades que ele tem, quais são os pontos que você tem que observar, né, estabelecer também junto com o paciente planos para aquisição de mudanças e benefícios à saúde. Só que isso, né, quando ele vai instituir essas mudanças, que ele vai implementar isso, é de fato, né, que ele vai executar. Por isso que a gente fala aquela relação dialética, né? Porque ela pode mudar para um ou para os dois, né? Porque por vezes esse plano, né, para mudanças de vida dele em relação ao benefício da saúde desse sujeito, talvez tenha coisas aí que ele trouxe para você, ou que você já tinha vindo até ele com algo, né, mais desenhado e com novas informações dele, essa possibilidade de relacionamento terapêutico. Pode ser que você faça ajustes, não só você, não só a relação que ele vai fazer, mas inclusive a você mesmo. Por isso que a gente fala que essa relação é de mão dupla. Ela não tem uma mão única, digamos assim. Tá? Então, assim, às vezes, nesse encontro de paciente e profissional, né, eu posso ter mudança nos dois. Mas, assim, mudanças para melhor. A última aqui, orientar a pessoa, né, sobre modificações específicas no seu padrão comportamental, né, e de comunicação, né, e que dê subsídio, né, dê estrutura para a melhoria do seu padrão atual de saúde. Então,
orientar nesse caso aqui, que é importante determinadas mudanças, né, para que ele apresente melhor. Por exemplo, vamos pegar lá, se eu estou trabalhando, um adolescente com desenvolvendo quadros aí de delírio, de alucinação, enfim, por conta de substâncias psicoativas que ele vem usando, né, de caráter ilícito, drogas, né? Então, ele tem que ter entendimento dele, que ele tem que mudar o padrão comportamental dele e não usar, né? Mas ele tem que entender, ele entender, não é você vender a receita pronta, né? Para que ele institua isso como uma prática de vida dele e não use mais essa substância química, entendeu? Para não passar mais por esse tipo de situação. Então, vamos lá. Então, esse processo de relacionamento terapêutico envolve técnicas de comunicação durante nessas intervenções, né? Essas técnicas, consequentemente, né, são técnicas de comunicação que são consideradas guias, então elas são nortes para nós, né? São estratégias que a gente deve utilizar para sedimentar essa interação terapêutica, não é pessoal, com o sujeito, com a família e com a equipe, tá? Então, na verdade, a gente não deve só memorizar, mas tem que entender como que eu transponho isso para a minha prática, tá? Então, dentro desse contexto, eu tenho, então, das técnicas de comunicação, eu tenho caráter verbal e não verbal desse processo, tá? Então, vamos lá. O verbal é fácil, né? Quando eu uso palavras faladas ou escritas, né? Aí fala que representa um pequeno segmento da comunicação humana, representa 7%. 7% da nossa comunicação ela é verbal. Então, a gente está aqui, eu estou falando para vocês, vocês não estão me vendo pessoalmente, né? Agora, nesse momento, eu desliguei a câmera, mas vocês estão ouvindo a minha voz, né? Então, assim, de certa forma, vocês estão ouvindo a minha voz, me ajuda aí com 7% de comunicação, aquilo que eu preciso conversar com vocês. Não verbal, né? Eu só tenho essa tela de slide aí, descendo para vocês, porque a gente não está junto dentro do mesmo espaço físico, né? Numa aula presencial, em que, né, vocês percebem que ajuda, né, nessa questão de entendimento, a tom de voz, a forma que gesticula, né, os olhares, né, a forma que caminha na sala de aula, né? Então, tudo isso vai corroborando para a comunicação dos sujeitos. Então, a mesma forma, quando o professor está em sala de aula, o aluno pode ficar quieto a aula toda, verbalmente ele não falou nada, mas não verbal ele me fala muita coisa, porque a gente fica prestando atenção nos alunos, né? Então, a forma como ele está sentado na cadeira, se ele está prestando atenção em mim, se ele está olhando para mim, se ele está anotando, se ele está no celular, se ele está dormindo, se ele está conversando com o vizinho do lado. Então, a gente viu que 80% do que a gente se comunica é não verbal, né? Então, ou seja, eu falo muito mais sem abrir minha boca, né? Isso é importante. E aí, da comunicação não verbal, a gente tem 5 categorias, né, de comunicação, e a gente vai ver elas aqui agora. Essas 5 categorias não verbais, ele aponta aqui, né, como sugestões vocais. Vocais inclui o quê? Qualidades não verbais da fala. Como assim? Não são as palavras que vocês estão entendendo. Por exemplo, eu estou falando agora, está calor. Beleza. Eu, pela minha fala, está calor, vocês, está quente, então onde o professor está. Mas eu posso estar falando, está calor, e estou com uma jaqueta de couro aqui, né? Porque eu estou no ar-condicionado, né? Ou talvez esteja com uma jaqueta de couro, sem estar no ar-condicionado, mas enfim, né? Essa é a sugestão vocal, porque a pessoa pode falar que está com calor, mas você olha nela, o semblante dela não está suando, está com uma roupa de manga, né? Tem um semblante bem tranquilo, então
ela pode estar falando que está com calor, mas uma sugestão vocal dela indica que não, né? Assim como, além dessa situação, né, além dessa questão, né, de perceber aquilo que de fato não está no significado semântico, né, mas assim, é aquilo que eu estou, a forma como eu estou usando os vocábulos nos meus gestos, no meu tom de voz, no volume, na velocidade, né? Isso é bem claro, se a gente lembra na nossa infância, do jeito que a mãe da gente chamava a gente para entrar dentro de casa, você já sabia, né? Se ela já tinha descoberto alguma peraltice nossa ou não, né? Pela forma como ela falava, pela altura, pelo volume, se ia te chamar pelo primeiro nome, pelo segundo nome, enfim, né? Isso é uma sugestão vocal, né? Sugestão por ações são os movimentos corporais, né? E aí incluem reflexos posturais, aquilo que é automático, que a gente tem o stick, né, de coçar o nariz, coçar o cabelo, né, colocar o dedo na boca, enfim, são movimentos que a gente chama de são esses movimentos involuntários, que é do sistema nervoso parasimpático, né? São movimentos que estão guardados lá na medula, né? Essa informação é nível medular, não está nem guardado no córtex cerebral. Então, essa pessoa, porque ela, é algo que ela faz sem perceber, porque não dá tempo dela processar, né, se ela vai executar isso ou não, porque essa sinapse não vai trafegar até o sistema nervoso. Quando chegar na medula, né, ela já processa o movimento, tá? Então, isso chama-se sugestão por ações, são os movimentos corporais. Tanto os automáticos como os não, né? Que é a nossa expressão facial, gesto, nossa postura, tá? O outro aqui é sugestão por objetos. Então, ele fala que é o uso intencional ou não de objetos pelo locutor, como vestuário, objetos pessoais. Então, isso aí também te fala muita coisa, né? Por exemplo, a forma como a roupa que você usa, os objetos pessoais que você usa, estão falando para outra pessoa, né? Estão comunicando como que essa pessoa é, né? Ou a partir dos objetos, digamos assim, que ela usa, né? De como que ela executa as atividades, digamos assim, né? O outro é o espaço, né? Esse aqui é importante também. Então, esse espaço é determinado por um padrão cultural, né? E aí a gente deixa sublinhado aqui, né, esse espaço íntimo, espaço pessoal, e espaço físico aqui, viu, gente? Então, assim, né, para estar nessa distância aqui de alguém, né, é alguém que é íntimo da pessoa. Para estar nessa distância de alguém, é alguém que conhece essa pessoa, é algo pessoal, não quer dizer que seja, que tenha algum viés aqui afetivo, mas é uma pessoa, né, que faz parte do seu núcleo de convívio, digamos assim, tá? E socialmente, olha a distância aqui, ó, né, de 2,74 m a 3,5 m, e pouco mais de 3,5 m. Então, se a gente for pensar, quando a gente for se colocar a distância de alguém para tentar estabelecer comunicação terapêutica, a distância que a gente vai ficar, né, fala que tem que ficar no mínimo 1,5 m. Então, eu não vou entrar dentro do espaço pessoal e muito menos íntimo da pessoa. Até para não se sentir ameaçado, não entender isso de forma equivocada, que você está perto dela por outras intenções, tá? Então, a distância ideal para a gente estabelecer a comunicação terapêutica é 1,5 m de distância, né, normalmente. E o contato físico? Bom, o contato físico aqui depende muito da bagagem cultural, né? Que no caso hoje, por conta do coronavírus, não existe mais contato físico. A gente tinha que era o aperto de mão. Em alguns locais, né, as pessoas quando vão se cumprimentar, tem aquele hábito de dar aquele beijo no rosto, né? Isso é contato físico, isso que ele depende muito da bagagem cultural, né, da pessoa, que vai do aperto de mão, um abraço, enfim, tá? Então, aqui ele vai determinado pela cultura. Bom, tem culturas que você não encosta, mas agora, né, por conta do coronavírus, a gente não tem mais esse contato físico com quase ninguém. E a comunicação verbal,
né? As características fundamentais da comunicação verbal é ajudar na descrição da experiência e expressão de pensamentos, quando a pessoa fala, né? Fala o que ela está pensando. Ajuda a clarificar a comunicação, né? A comunicação verbal e não verbal, né? Porque a pessoa está falando, você está construindo os conceitos, né? E também ela valida a comunicação verbal, né? Porque às vezes o que você ouve não é o que você está vendo, nesse sentido. Tá? E agora aqui as técnicas, né, que ajudam na descrição de experiência e a expressão de pensamentos e sentimentos. Né? Técnicas que a gente pode estar usando para estar desenvolvendo essa comunicação terapêutica, né? Então, a primeira categoria, quando eu uso de técnicas que ajudam na descrição da experiência e na expressão de sentimentos. Então, como que eu faço isso? Mais utilizados no início da relação, né? Até porque eu quero saber qual é a experiência dela, o que ela pensa acerca daquele problema. Depois estabelece um clima de confiança, isso que é no início. Então, primeira coisa, uso terapêutico do silêncio. Né? Uma boca, 2 ouvidos e 2 olhos. Então, fale muito menos do que você vai ver e do que você vai ouvir. E aquilo que você vai ouvir, reflita acerca daquilo. Tá? Por vezes, verbalize que você está interessado no que ela está falando. Tá? E aqui fala repetir comentários feitos pelo usuário. Né? Por vezes, você pode, por estar prestando atenção, né? Estar refletindo acerca, você pode perder lá uma afirmação da pessoa. Né? Então, para você buscar aquilo, você entender o que ele está falando, para ele não perceber que você, digamos assim, se distraiu, você repete algum comentário feito para ele, né? É como se fosse voltar a fita, porque daí ele volta para explicar aquilo e acaba explicando novamente aquilo que você deixou passar. Tá? Outra coisa, repita sempre as últimas palavras ditas pelo sujeito. Né? Então, principalmente quando você se perder, quando fizer perguntas, faça relativas ao que ele está comentando. Tá? Se ele não está comentando aquilo que você pretende entender ou buscar, então você introduza esse problema na conversa, usando frases bem descritivas, seja claro daquilo que você quer. Tá? Se ele te fizer uma pergunta, por exemplo, ele te pergunta, o que você acha sobre você devolve essa pergunta para ele. Porque o objetivo aí, dentro dessa comunicação terapêutica, é buscar o entendimento dele. Né? Quando, dentro daquilo, das possibilidades, né, de temas que você tem para abordar com ele, deixa que ele escolhe, porque ele, normalmente ele vai escolher aquilo que ele se sente mais à vontade para falar. Quando você não entendeu alguma coisa, verbaliza dúvidas e estimula a expressão de sentimentos subjacentes. Então, estimular a expressão dele, né? Daquilo subjacente, daquilo que corrobora com aquilo que ele está falando. Você estimula aquilo. A segunda categoria são técnicas que ajudam a clarificar a comunicação. Né? Então, quando você precisa de um maior esclarecimento sobre algum tema específico, você estimula comparações, você faz comparações, né? Esclareça os termos comuns que ele está usando para você poder entender, descreva os eventos em sequência lógica, então, para não ficar aquela coisa vai e vem dentro do espaço-tempo, né? E você determina quem que é o agente de ação, assim, quem que é a figura, quem que é o protagonista dessa fala dele, tá? E a última categoria é a que valida a comunicação verbal, para você validar aquilo que ele está falando, se de fato ele não está inventando isso agora, né? Então, o que você faz? Né? Se você está ouvindo o usuário, você conversa com a família depois, né? E se você está conversando com a família, você vê com o usuário depois, pede para repetir tudo aquilo que foi dito. Então, aí você trabalha com as informações desse primeiro, para ir te dando os resultados. Né?
e no final pede para ele resumir tudo aquilo que foi dito, né? Então, até porque se ele tiver com algum delírio místico nesse processo aí, né, ou um delírio de grandeza, você vai conseguir identificar, porque provavelmente ele não vai conseguir repetir da mesma forma que ele falou a primeira vez. Deixa eu voltar aqui. Então, quais são as vantagens, quais são as limitações desse processo, né? Então, como a gente comentou lá, a questão da intersubjetividade, né, que são fenômenos que podem ocorrer durante o curso, né, dessa relação terapêutica. Então, a gente não entra, a gente não sai do jeito que a gente entrou. Porque da mesma forma que você transmite, né, informações nesse processo de comunicação, você também vai receber. Isso é uma via de duas mãos, né? Então, você não está imune desse intercâmbio de mensagens. Então, de certa forma, algumas observações, alguns conceitos que você tinha, você chegou a determinados pontos, eles podem mudar, tá? Porque é esperado isso. Porque isso é uma relação intersubjetiva, tá? Ou seja, né, você não vai só... Quando você está ouvindo, você também está agregando conhecimento. Você não vai só falar, você vai ouvir e falar. Vai muito mais ouvir do que falar, tá? Dentro de qualquer processo comunicativo, ao se transmitir uma mensagem, o emissor sabe que a forma que vai dar tira, mas não tem controle da forma como vai chegar. Então, é isso aqui, né? Às vezes você está falando algo, você está passando algo, acreditando que está falando, está simplificando da melhor forma possível, mas a pessoa do outro lado pode estar entendendo isso de forma equivocada, né? Por isso que o exercício da empatia é importante para você entender, né, quais são os pontos de entendimento dele acerca desses processos, até para você entender se a abordagem que você vai fazer, se ela vai surtir um efeito bom ou não, tá? Vamos lá. A questão da distância, né? Então, assim, a distância, ela é uma limitação. Então, não impede, né, que você se aproxime muito, até porque para a pessoa não compreender que esse relacionamento ele deixa de ser terapêutico e possa ser pessoal. E não, o relacionamento é terapêutico. Por isso, a distância mínima de 1,5 metro, que é estar dentro daquela possibilidade de ele ter um encontro, no caso, né, encontro não, e os processos de comunicação deles, em outros momentos, em espaços menores, distâncias menores, sugerem que são, né, que são processos dentro de uma perspectiva afetiva ou pessoal, tá? No caso, é uma limitação, né? Porque a gente tem que conversar com a pessoa, estabelecer uma terapêutica usando uma distância, né? E quando a pessoa estiver numa situação de agitação psicomotora, aí você pensa assim, mas como? Está agitado psicomotoramente 1,5 metro, como que eu faço? 1,5 metro, será que dá? Não dá? A margem de segurança de vocês nesse momento, a distância que vocês vão ficar desse jeito, é a 1,5 braço de distância dele. Mas não é 1,5 braço seu. Você vai mensurar 1,5 braço da pessoa, tá? Para você mensurar essa distância, tá? E o braço seu, se você tiver baixa estatura e ele tiver, sei lá, uma grande estatura, vai dar problema, tá? Outra limitação é o exame físico, né? Então, o exame físico, você não consegue fazer isso por conta do espaço, né? Então, e se tiver que fazer, né, nessa situação, que fique bem claro que você vai perpassar esse espaço dele pessoal, né, mas não vai se chegar não por uma intenção, né, por uma outra intenção que não a terapêutica. Então, assim, quer dizer, não posso chegar perto, não vejo sinais vitais. Não, pode. Mas sempre deixe bem claro por que você está tocando na vítima, sempre. Tá? Para não haver interpretações equivocadas disso daí. E os sinais de que esse relacionamento foi efetivo, né? Quando aplicados corretamente, você vê a diferença, né? Você vê
o resultado nisso na forma como esse sujeito na forma, peraí, tem opção de ponteiro aqui, na forma como o sujeito se apresenta. Então, você vê que ele mudou as atitudes dele. Significa que essa comunicação terapêutica de você foi efetiva, né? Ou quando você, enquanto profissional, também se sente confortável, né? Sem-se confortável em ajudar aquela pessoa, sem que aqui esse desejo seja, né, no sentido de privilegiar ou preterir somente ele, não. Porque agora né, a abordagem é feita nele, não você, vou escolher trabalhar com ele porque gostei mais daquele lá, não. Né? Você tem que se sentir bem, de forma confortável, mas porque você quer ajudar, e não por um desejo pessoal. Tá? E a pessoa, no caso o paciente, o cliente, ele tem a percepção de que está sendo compreendido, então ele estabelece, você se torna uma referência para ele. Aquela situação de saúde, você se torna uma referência. Esse é um sinal de que o relacionamento terapêutico é positivo. Beleza?